enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte levar meu barco no rumo norte, e no caminho que eu precisar quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz no futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga, o meu irmão com sorriso aberto. Se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero
Boa noite, Jerônimo, Mendonça, irmã Sheila. Boa noite, espiritualidade amiga, desencarnados. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. A hora que você vier. Estamos aqui agora acendendo as nossas lanterninhas com muita gratidão a Jesus por esse dia que é o melhor dia das nossas vidas. Que tenhamos feito o melhor de nós, doado o melhor de nós, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, pois a Terra precisa de nós, a Terra precisa das boas energias e das boas vibrações, para que a sua aura se purifique e possa assim sustentar toda a vida no planeta. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de espalhar a Tua Boa Nova através da doutrina consoladora trazida por Kardec, continuada por Chico Xavier. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, que tenhamos uma noite maravilhosa, de muito aprendizado, de consciência aberta, consciência alerta, de descobrir a cada dia a necessidade de sermos melhores para nós, e assim seremos melhores para o mundo. Que todas as luzes acesas agora nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos lares, onde quer que estejamos, possam se somar às luzes dos benfeitores espirituais e assim correr esse mundão, todos os continentes, em cada país, em cada coração, onde houver alguém chorando, alguém sofrendo, que essa luz encontre o coração de cada irmão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Põe Tua mão nas nossas cabeças, Senhor, acalmando o nosso ser, o nosso espírito. Põe a mão, Senhor, na cabeça daqueles que partiram também, dos nossos queridos amigos, do meu amigo João Marcos Vestim. Acolham com muito amor todos, Senhor, que recebem o Teu amparo e o Teu amor incondicional, se levantam e continuam. Põe Tua luz, Senhor, na dor do mundo, e põe Tua alegria no Evangelho de amor. Assim, Senhor, pedimos permissão para iniciar nossa conversação fraterna de hoje, dizendo graças a Ti, graças a Deus, que assim seja. Boa noite, família. Olha só que tantão de gente já chegou. Boa noite, Irailde. Boa noite, Sônia, Soraya, Jailson Carlos de Recife. Soraya só, Marli Ogawa, Renatinha Rodrigues, Noêmia Rodrigues, Sônia Almeida, Mônica Carvalho, Laciene Duarte, Bárbara Viviane, Benedita Dessa, Eliane Piazentim, Rosilane Leonel, Iosirene, Célia Maria Freitas, Noêmia, Odete, Osmarina, Rosa Camargo, Rose Cabeça, Altair Álvares, Zuagra, Maria Alice Lima, Feliciana, Berenice, Maria de Nalva, Fátima Croco, Liliane do Bem, Cristina de Assis, Irailde Alves Cunha de novo, Solange da Costa, Honorata, Tânia Maria Pacheco, Taninha, vai dar tudo certo, Maria Júlia, Feliciana, Ana Patrícia Falcão, sempre aqui, querida do nosso coração, Osmarina Arraes, Neiva Silva, Maria do Prado, Tereza Célia, Leila, conta para nós, já sarou, Leila? Lilian Volney, Cássia Morada, Benedita Ferreira, Neumi Pereira, Laciene Duarte, Solange Abreu, Edileuza, Débora Bernardes, Debrinha, Vina Alves, Maria de Nalva Menezes, Ângela Maria Fernandes, Ivone Dantas, boa noite. Maria de Lourdes Queiroz, Iara Rodrigues, Josiara, hello. Eugênia Maia,
É hoje que é o aniversário da Eugênia? Eugênia, hoje é seu aniversário. Eu não posso falar antes da hora não, mas parabéns aqui, escondido aqui entre nós, ó. Beijo. Elizabeth, você não escutou nada, Alex. Quem mais? Neiva Silva, Renata Rodrigues, Rosemary, Yara, Maria Alice. Inês Tolentino, obrigada, querida. Quem mais? Fabiana Bion, mamãe Bion, papai Bion, netinhos Bion, todos os Bions. Dalva Menezes, Cíntia Borges, beijo. Quem mais eu não falei? Rosana de Souza, Ilete Arantes. Quem mais? Sidenir Marçal, bem-vinda. Zilma Machado, Iara Rodrigues, Vina Alves, Leila contando que começou a fisioterapia, muitas dores, mas vou conseguir voltar a andar. Com certeza, você tem muito chão para andar ainda. Salve, Bispo. Margarida Luísa das Graças, oiê! Rosana Ribeiro, Kênia Assis, Fátima Dantas, Carmita Carvalho, Edson Aparecido Diniz. Obrigado, meu Deus, por tudo. Iara Rodrigues mandando um alô pro menininho. Clotilde, Delza. É isso aí, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês conosco. É uma hora muito boa na nossa vida. Você é muito especial para nós, muito, muito. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nossa. Boa noite, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. 4 de abril de 2022. Ei, gente, Eva 709. Olha, Senhora, passando depressa, hein? você tem que dar um jeito de colocar a transmissão do Facebook nesse seu celular para você falar boa noite pro povo do Facebook. É mesmo, gente. Boa noite pro povo do Facebook. Mas você precisa falar o nome do povo. Alex, você Eu tô te acredita? falando, sabe porque tem gente que não sabe que você não tá... Você tá olhando os comentários só do YouTube, sabe? Eles ficam lá assim, boa noite também, dando boa noite lá, aguardando você fazer um cumprimento. Desde que eu peguei esse telefone novo, eu não consigo, eu só consigo ir lá no YouTube, pegar o link e colocar. Eu não consigo compartilhar do nosso para o meu. Eu não consigo. Não sei o que é, que mecanismo que foi não, mas esse. É compartilhar uma coisa. Você precisa ir lá e falar assim, alô, alô, Mônica Correia. Fala alô, alô, boa noite para Mônica Correia aí, por gentileza. Mônica Correia, boa noite. Deixa eu te achar aqui. Ana Anunciata. Ana Anunciata, boa noite. Lília do Bem. Lília do Benzinho, já falei. Rosilane Leonel. Já falei também. Rosemary Salles. Tem uns que vai nos dois, né? Tem gente que tá só no Facebook. Você tem que ir lá dar boa noite pro povo. Ai, ai. Elisete Andrade tá lá, Dona Célia tá por lá. É isso aí, gente. Hoje nós temos... Quem tá fazendo era aí hoje, hein? Gente, a criatura tá acelerada. Você escutou? Eu escutei. Pra que isso? É pressa, né? Será? Eu acho que não é não. Vamos ver aqui. Deixa eu ir lá no Face. Lá no Face eu só consigo comentar como Liz e Alex. A Elizabeth não entra também. Não tem importância. Você tem que ir lá falar boa noite pro povo. O povo fica feliz. Teve gente aqui que falou assim, quando você fala o nome da pessoa, para ela é um presente. Ó. Sabia? Por isso que eu estou te sugerindo aqui. Vamos lá, gente. Por que você falou que você não pode falar o aniversário antes? Ué, porque tem o horário de falar. Não tem, não? Ué, eu não sei disso, não. Eugênia Maia. Parabéns, Eugênia Maia. Tem mais gente aqui, ó. Deus te abençoe. A Sofia, que é sobrinha da Tânia Siqueira, também está completando era hoje. Parabéns, Sofia. Aí Denise Ferraz, que é a irmã preferida da Neide Ferraz, também aniversariando nesse dia 4 de abril.
E a dona Glória, tia da Rosana Causa, também completando era hoje. Parabéns para todos. Eu acredito que são esses. Se aparecer mais alguém aqui, vocês me contam, gente, para a gente anunciar aqui. Vamos lá. Então, esse mês de abril, aproveitando aí o 1º de abril, que foi dia da mentira, que nós viemos aqui para falar de mentiras e verdades, né? Das consequências das mentiras, né? E dos benefícios da verdade. Então, naquele dia, nós dissemos que iríamos investir pelo menos uma semana, 2, quem sabe até mais, né? Desse mês para a gente conversar sobre a verdade. Mesmo que nós ainda estejamos na fase da verdade relativa, né? Porque já aprendemos isso aqui. Mas é preciso conversar dessas coisas. E hoje, nós convidamos aqui Meimei. Meimei é uma das patronas. É patrona que chama? Pode chamar patrona? Pode. Eu ia falar matrona. Tá errado? Ou tá certo também? Não sei, matrona. Isso está certo, gente? Deixa eu ver aqui. Não é patrona. Madrinha, pode falar madrinha. Madrinha é melhor. Uma das madrinhas do Espaço de Oromão, gente. Não é? Não é por aí? A parte da educação demais. ali, ela vai estar à frente. Ela tem uma equipe, lógico, né? Mas Meimei tá... Inclusive, parece que a alfabetização de adultos, que vai acontecer lá com certeza, né? É Meimei que vai dar os direcionamentos, não é? Sim. Então hoje, Meimei é quem... Matrona existe, viu? Existe? Existe. E é o feminino de patrono? É uma pessoa madura, respeitável pela idade e pelo procedimento. Então encaixa, tá valendo. Então vamos lá, gente. Mas assim, ó, antes de convidarmos Meimei para dar a sua opinião sobre esse tema hoje, caminhos diferentes... Alex, olha lá. Você vai ter que parar aí. O que aconteceu? Patrona. Hã? Patrona é armamento, é uma cartucheira, sacola de couro. Matrona? Patuá. Patrona. Ah, entendi. Então patrona não tem nada a ver. Nada a ver. Matrona? É matrona. É. Então pronto, gente. Meimei, me desculpa, me perdoa. Mas Meimei me conhece. Pelo menos eu acho, né? Conhece sim, né? Minhas limitações O ortográficas. feminino de patrono é patronesse. Ah, então agora Então ficou ela é chique. nossa patronesse. Patronesse. Parabéns, gente. Não é para qualquer um não ter a Meimei como patronesse. Patronesse é com 2 S? É com 2 S. Muito bem, eu vou escrever esse nome aqui que eu achei bonito. Uma hora eu quero fazer uma frase para usar esse nome. Patronesse. Ai, Alex, não tem jeito Vamos não. aprendendo juntos, né, gente? Então, podemos? Podemos. Meimei Sigamos. já recebeu minhas desculpas. Vamos lá, gente. Olha que imagem interessante. O que você entendeu aí com essa imagem aí, né? Achei essa imagem hoje, aí fiquei analisando o tema, estudando o texto da Meimei. Falei, essa imagem, ela fala muita coisa para nós, hein? Nesses tempos agora que nós nos encontramos aí, né, de despertar, não é? Mas Meimei é tão cuidadosa que ela vem conversar exatamente conosco, que mesmo assim que de forma pequena ainda já estamos despertando, sabe? Já estamos jogando, já estamos na posição desse vermelhinho aí, sabe? Ó, vamos jogar esse comando para cá, vamos largar de ser robozinho, né? Chega de parecer zumbi, como não, né? Na verdade, hipnotizados aí por uma massa que não tem uma intenção tão boa assim. Mas como proceder quando nós vamos descobrindo mais um tiquinho da verdade? É por aí, é uma relação sobre respeito a pontos de vista, gente. Na verdade é isso. Hoje eu estava conversando com
pessoa que eu admiro muito, e ela falou assim, Alex, mas a gente tem que respeitar assim, até essas pessoas sim? Aí eu dei uma analisada em quem que eram as pessoas assim, eu falei, dá um exemplo de uma pessoa assim, ela me deu um exemplo, eu falei assim, gente, como é que faz? Será que tem que respeitar uma pessoa desse nível, hein? Porque a gente observa essa pessoa que foi citada e falei assim, gente, essa pessoa parece estar na contramão da evolução espiritual. Aí eu falei, não vou responder esse negócio agora, não vou deixar para Meimei responder isso para nós. Mas antes da Meimei chegar por aqui, aliás, se manifestar, né, por meio do texto, nós vamos escutar Padrim Batuíra. Não, Padrim Batuíra. Padrim Batuíra. Querido, né? Que é isso? O livro está aí, gente, ó, Mais Luz. Quem não tem esse livro, quem não teve acesso a esse livro ainda, olha, eu vou te dar mais uma vez, né, uma sugestão. Dá um jeito de conseguir esse livro, mesmo que seja um arquivo em PDF, sabe? É um livro com textos pequenos, às vezes frases, sobre diversos assuntos, mas todos com o propósito de iluminação. Aqui. Quando eu te falo. Ah, o bichinho está transpirando, gente, é isso que ela está dizendo. A dica está aí, gente, ó. A capa está aí, uma capa simples, né? Mas que quer dizer muita coisa para nós. Então, Batuíra, numa das mensagens, ele deixou aqui como título União de Vistas. Então, nós escolhemos essa mensagem antes de Meimei apresentar, né, o texto dela, para já dar um direcionamento nos nossos raciocínios nessa noite. É um desafio que Batuíra conta para nós aqui, ó. Nunca perder a nossa comunhão de vistas, a nossa integração recíproca nos ideais superiores. Toda vez que a sombra nos ameace de perto ou de longe, recordemos a importância do trabalho em nossas mãos e esqueçamo-nos por amor da obra que pertence ao Cristo e não a nós. Gente, eu não sei se eu entendi bem isso aqui não, mas de uma forma assim, bem no meu goianês, sabe? A hora que o bicho pegar, Batuíra está falando assim, ó, lembra que o patrão é Jesus. Sabe, naquela confusão, naquela turbulência, ameaçado pela sombra. Cada um tem as suas sombras aí, né? Especialmente aquelas que nós já trazemos dentro de nós, mas sombras exteriores também. Toda vez que a sombra nos ameaçar, seja próximo ou seja longe, seja bem aí em Patos de Minas, Londrina, Cambé, Sorocaba, Belo Horizonte, Curitiba, ou que seja lá na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, na China, no Afeganistão, não importa, perto ou longe, para e pensa, o patrão é o Cristo. Eu devo subordinação, eu vou até além, submissão a Jesus. Porque às vezes nós nos confundimos os nossos pontos de vista, né? E nessa confusão, a quem obedecer? Que o Senhor, diz Batuíra, meus filhos, nos auxilie a misturar amor e firmeza, brandura e austeridade. Aí você que presenciou aquele diálogo lá com a moça, você imagina aquele rapaz que ela citou e pensa, como misturar amor e firmeza, brandura e austeridade. É para pedir para Jesus nos ajudar a fazer essa mistura, para que os nossos tesouros afetivos não se percam e para que os nossos talentos de força não faleçam à míngua de esperança ou de paz. Gente, essa mistura de amor e firmeza, brandura e austeridade é para que a gente não permita que se percam espíritos que já vivem no nosso coração,
mas especialmente para que nós também não percamos mais uma encarnação. E Batuíra finaliza, né? Caminhemos semeando os bens de que o Senhor nos enriquece à senda, e que Ele nos envolva constantemente em seu amparo. É um texto pequeno, mas que na verdade depois que eu trouxe para cá eu até pensei assim, eu deveria ter deixado esse texto para trabalhar o EVA inteiro com ele. Mas eu falei, não, a gente vai usar como uma introdução e depois a gente volta com ele na íntegra, num EVA completo, tá? Mas guarda essa frase aqui por enquanto. Cadê o Elton Reis? Anota aí por gentileza. Que o Senhor nos auxilie a misturar amor e firmeza, brandura e austeridade. Guarda essas 4 palavras por enquanto. Amor e firmeza, brandura e austeridade. Porque nós vamos precisar delas para refletir sobre o tema dessa noite aqui. Tá bom? Cantemos, por gentileza. Antes de cantar, eu queria deixar um abraço bem carinhoso para Maria Júlia, viu, Maria Júlia? Eu posso dizer que eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Mas nós temos que ser confiantes em Deus, porque nossas mãezinhas cumpriram, né, o que tinham que cumprir na terra, agora vão cumprir do outro lado da vida. Mas recebe o meu abraço bem forte, bem carinhoso. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo,
que eu cantando aqui? Eu acho essa canção linda, letra linda, melodia linda. E eu fico muito feliz, né, que de 2000 para cá vem reencarnando espíritos diferentes, né, dos que estão aqui. E esse renascimento das artes é o primeiro ponto, é o primeiro objetivo desses espíritos aí. Então, esses já estão, né, com 20 anos, com 22 anos, com 18 anos, com 17 anos, e vão trazer muita coisa bonita, aquela arte de novo, né, a música erudita. Nossa, gente, eu fico pensando desse tempo voltar, né? Nós já tivemos renascimento uma vez, agora de novo. Então, voltar à arte, né? Pela beleza da arte, porque nós estamos carentes, meu Deus, essas letras de hoje, esses terrores, né? Esses absurdos que faz uma vibração péssima nos ambientes, né? Comprometem tudo no nosso planeta, né? Aí eles vêm chegando agora para ir transmutando essa arte degradada, né? E fazer arte de verdade. Então, quando eu canto uma canção bonita assim, que tem uma melodia bonita, uma letra bonita, eu fico pensando, sejam bem-vindos, vamos resgatar, né? A nossa arte, a nossa música, a beleza. Vou dar outra dica. Hoje eu já estou cheio das dicas aqui, né? Mas essa me veio diante do que você acabou de falar aí. Gente, assistam a um documentário chamado O Fim da Beleza. Eu tenho certeza que se umas duas vovó do Eva aqui, ó, não vou falar nem pai e mãe não, duas vovós que estão acompanhando o Eva aqui agora, assistir esse documentário pode salvar uns espiritinhos que estão encarnados na família. Nesse campo aí que você acabou de falar, aí, ó, desses compromissos artísticos. Não vou colocar não. Eu vou deixar cada um se virar. Não vou, depois eu vou te explicar em off por que eu não vou colocar. Tá certo. Tá? Vou repetir. O Fim da Beleza. Está disponível gratuitamente aí no YouTube, tá? Eu não vou disponibilizar links nos grupos disso aqui, não. Você vai e acha. É muito simples, não tem erro. Você pesquisou lá no Google, lá, O Fim da Beleza, ou no próprio, na página de pesquisa, aí no negocinho na lupinha, né? Na lupinha de pesquisa aí do YouTube, vai sair na hora para você. O Fim da Beleza. E aí depois, quem assistir, se puder depois me mandar um zap aqui, me contando, eu vou ficar feliz de saber. E foi muito importante isso que você falou aí agora. Ó. Isso aí pode salvar uma alma. E uma alma salva tem uma repercussão enorme, né? Nossa! O que uma alma pode fazer, né? Pensa. Que isso? O que o Cristo fez? Fantástico. Muito bem. Gente, alguém aqui já teve a experiência? Eu vou dar um exemplo mais antigo, para depois os mais modernos, né? Mas, antigamente, você já teve a experiência do vovô, da vovó, de alguém assim, mais errado? Perguntar para você umas 10 vezes sobre aquele controle para ligar o videocassete, que queria assistir aquela fita do casamento, ver o povo mais novo, assim, já viu aquilo? Quem aí é da época do videocassete? Aquilo era complicado, porque na minha época o controle remoto das televisão era com cabo de rodo. Nossa, eu sou dessa época ainda, era cabo de rodo, assim, ó. Apertava o botão para lá e para cá para facilitar. Cabo de rodo, Alex? Você não foi dessa época, não? Para mudar os canais da televisão, assim, pegava um cabo de rodo sentado no sofá com as pernas para cima, assim, apertava. Eu levantava e ia lá, não tinha esse negócio. Nunca encostei um cabo de rodo. Você é atrasada demais. Que atrasada, desse é preguiçoso. Uai, que preguiçoso. E ainda mais quando a televisão saía, um ficava lá de fora mexendo no negócio da antena, assim, e falava assim, melhorou. Não, chuviscou. E virava para lá e para cá aquela... Não, essa parte aí eu concordo, mas pegar cabo de coisa para trocar canal, o canal era parecendo um botão de coisa, fazer clique.
clique. Não, mas tinha uns que era apertava, assim, tinha os botãozinhos dos canais lá, assim, a gente pegava o cabo do roto, mas depois vieram os controles remotos. Aí apareceu o tal do videocassete. E o controle remoto do videocassete era complicado aquilo, porque tinha uns negocinhos de passar a fita para frente, passar para trás, aquilo, e o povo fazia confusão. E os pais da gente, os avós, queriam assistir às coisas. E perguntava aquilo para a gente 10 vezes, e você já perdia a paciência, depressa. Não era? Aí hoje, os filhos da gente, ou os netos da gente, faz a mesma coisa que esses aparelhinhos que eles puseram aqui agora, porque tem uma coiseira que tem aqui que às vezes a gente não sabe mexer com isso. Verdade. Aí os meninos pegam e tem bebezinho. Você vê assim, a gente já viu nos aeroportos, né? Você tá lá, aqueles bebezinhos assim, tá tudo com celular lá nos carrinhos, assim, nos bancos, você já mexe aqui em tudo, com uma segurança, com a tranquilidade que a gente não tem. Então, é só para lembrar, porque agora é Meimei que vem conversar com a gente. Nossa patronesse. Chique demais. O livro é esse aí, gente, ó. Somente Amor. Esse livro foi uma parceria da Meimei com a Maria Dolores, tá? Esses dois espíritos, todos psicografados pelo Chico. Se tens o conhecimento exato disso ou daquilo, não menosprezes quem o ignore. Que será de tua verdade se não a utilizas para construir ou abençoar? Gente, perguntemo-nos o que estamos fazendo das nossas verdades. Lembra bem que são verdades relativas, né? Como estamos lidando com as nossas verdades? Como estamos utilizando as nossas verdades? Lembra do desenho lá do nosso tema da noite aí? Olha lá. Principalmente diante daqueles que ainda continuam na ignorância. E aí vem o primeiro conselho de Meimei. Esclarece amando. Esclarece quantas vezes forem necessárias, com amor. Porque às vezes a gente não se nega a explicar como é que funciona o controle remoto do videocassete, mas a gente faz isso assim, um tantinho sem paciência, às vezes, não é? Ou isso não acontece aí na região de vocês? Ai. Posso fazer uma fofoca? Uai. Eu precisava aprender a editar uns vídeos, uns programas diferentes. Eu tenho um programinha ruim no meu computador, né? Aí eu falei com o Alex, né? Eu vou ter que contratar um professor para me ajudar, né? Para me ensinar a fazer. Porque ele sabe, né? Mas na hora de ensinar, perde a paciência com o Betinho aqui, né? Então, é igual isso que você está falando aí. Ó. Às vezes a gente quer ensinar, mas não há falta de paciência, né? Então... Exatamente isso. Contei, pronto. Eu vou contar as coisas aqui. Pode contar. Vamos colocar as coisas para ajudar o povo. Não vou não, porque eu já ia contar um hoje mais cedo. Falei assim, Alex, presta atenção no que a Meimei acabou de falar para você, menino. Como estamos lidando com as nossas verdades, gente? Estamos utilizando para construir, para abençoar? Ou para desconstruir ou amaldiçoar? Qual a nossa intenção? Para disputar. Qual a nossa intenção? O que estamos promovendo com as nossas verdades? Especialmente diante daqueles que ignoram, que desconhecem. Estamos esclarecendo amando ou não? É bom perguntar isso, porque às vezes nós pensamos que estamos. O que já gera uma certa atenuante, não é? Mas será que estamos mesmo?
Cantemos, por gentileza. Imaginar o amor de Deus abençoando os corações, todos os seres em comunhão, ninguém perdido em meras ilusões. Lutar, sonhar e acreditar que dias melhores virão. Imaginar a paz no mundo, ter esperança, sonhar, lutar, servir, abrir as portas pro amor de Deus entrar, não ter vergonha de amar e ser feliz, andar sorrindo por onde for. Como é bom imaginar, vai seguindo, vai virando o céu, faça luz por onde andar, leve flores no seu coração, vá vivendo o que é amar. Imaginar irmãos de fé, ninguém com medo da opressão. Somos herdeiros do nosso Pai do céu, seguindo juntos a mesma direção. Imaginar o sonho de plantar somente o amor, tudo isso é possível, basta a gente imaginar. Vamos todos semear a paz, que este mundo vai ser bem melhor. Tudo isso é possível, basta a gente imaginar. Vamos todos semear a paz, este mundo vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Bem tudo que você queria dizer hoje, né? Como é que é? É bem tudo que você gostaria de dizer hoje. Sempre. Essa canção aí, ela é um hino à regeneração. Ó, e outra coisa, o povo aqui, ó, a hora que você falou aí o esquema aí, tem um monte de gente aqui que tem um Alex dentro de casa lá, viu? Ué, mas você também tem uma Betinha dentro Pois de casa, é. a recíproca é verdadeira. O povo aqui tá concordando aqui, falando que lá também tem gente que só tem paciência com os de fora, com os de dentro de casa a paciência é reduzida sempre. É, mas nós somos assim. Ó, é o seguinte, pra você que tem um Alex aí dentro da sua casa, é pra você que é meio e veio conversar aqui hoje. Presta atenção que você vai aprender como é que você faz.
Quando você tem um sujeito que ignora as coisas, você já está mais adiantado, você já tem umas verdades mais para frente. Escuta isso aqui que você vai entender agora. Olha que dica interessante. A semente escondida no solo será talvez de futuro a árvore cujo fruto te favoreça. E o tronco, achei isso aqui muito legal, aparentemente desprezível, entre os dedos hábeis do artesão, pode vir a ser o violino que interpretará os sonhos do gênio que ainda não conheces. Gente, eu fiquei imaginando aquela moça em relação ao rapaz que ela citou lá, sabe? Falei assim, olha só, pode ser que ali está faltando os dedos hábeis de um artesão, para que aquele tronco desprezível, que aos olhos da maioria não serve a muita coisa, às vezes até atrapalha, se torne um instrumento que em mãos hábeis vão trazer para nós, os artistas aí vão fazer uso, esses que estão chegando agora. Sobretudo, Meimei que está dizendo, se já adquiriste essa ou aquela qualidade enobrecida, traze-a no estojo da humildade, para que não incomodes a ninguém com o brilho que possas irradiar. Eu li essa frase e fiquei pensando assim... Lê de novo. Bonita demais. Sobretudo, se já adquiriste essa ou aquela qualidade enobrecida, traze-a no estojo da humildade, para que não incomodes a ninguém com o brilho que possas irradiar. Eu me lembrei daquele amigo nosso lá de Jijoca que falou que a gente é responsável pela inveja que a gente causa nos outros, né? Ah, foi mesmo. Mas eu pensei mais ainda, eu pensei assim, mais uma vez, na habilidade de Jesus. Imagina, gente, falar em brilho, em irradiação de luz, colocar Jesus como referência é incomparável, né? E em momento nenhum, pelo menos pelos registros, né? Pelo menos não, especialmente pelos registros que nós temos já disponíveis aí nos evangelhos, né? Nós identificamos algum comportamento do Cristo onde o seu brilho incomodou alguém por propósito do Cristo. Então, quando a espiritualidade coloca Jesus como mestre, guia e modelo, gente, é incomparável, não adianta. Incomparável. Né? Porque, não tem parâmetro. Porque se Meimei está falando com a gente das aquisições que nós já conseguimos, que são algumas, mas elas já existem, não podemos menosprezar também o que a gente já conquistou. Se as nossas conquistas já são capazes, muitas vezes, né, porque se ela está alertando, é porque isso acontece, de incomodar. Imagine então as conquistas do Cristo, se não estivessem no estojo da humildade. Não é algo assim para se pensar? Bastante. Tá aí, caminhos diferentes. Cantemos, por gentileza. Quem aqui chegou? Quem aqui chegar? Traz sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar. Quem aqui chegou? Quem aqui fica?
recriando a vida. Vida, vidas, esperança, sonho, sonho, sonhos, esperança e paz, 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 esperança. Outros tão iguais, corações a se entregar, recriando a vida. Vida, vidas, esperança, sonho, sonho, sonhos, esperança e paz, 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 esperança. Vida, sonhos, esperança e paz, paz. Quem aqui chegou ficará. Essa canção é bacana, né? Daniel. Lembrei lá de Quirinópolis com essa música. Muito bem, continuemos aqui. Pergunta, feita por Meimei. Que será de tua virtude, se não a empregas em benefício dos outros? Gente, toda verdade conquistada é uma virtude. Nós estamos falando disso, né? Quando nós aprimoramos o nosso ponto de vista, nós estamos automaticamente aprimorando as nossas virtudes. O que será dessas nossas virtudes se não a empregamos em benefício dos outros? As respostas, elas são tão diversas, não é verdade? Mas se a gente substituir aí algumas palavras nessa pergunta, a gente vai entender o tanto que é importante pensar nisso. Não é? Pensa nas invenções aí que já são conquistas da humanidade nessa fase evolutiva. Um avião, por exemplo, que tinha um propósito de aproximar as pessoas, não é? De, entre aspas, encurtar distâncias. Quando ele é utilizado para uma guerra, por exemplo, para um tráfico, para contrabando, o que será dessa conquista tecnológica? Imagina,
Então, da mesma forma que nós podemos utilizar as virtudes, gente, olha que interessante isso, para o benefício dos outros, nós podemos utilizar as nossas virtudes, não, entre aspas, diretamente para prejudicar os outros, né? Porque não seria muito lógico isso, mas nós podemos utilizar simplesmente para benefício próprio, egoísmo. E de acordo com o que a espiritualidade tem nos orientado, nós não vamos ter problema só quando fazemos o mal, mas nós também teremos problemas com a nossa própria consciência quando nós deixamos de fazer o bem. Então, quando nós utilizamos ou empregamos a nossa virtude em benefício próprio somente, nós estamos deixando de beneficiar os outros, de fazer o bem. Tem sentido isso? Hoje nós estávamos pela manhã, agora eu estou tentando recordar a fonte aqui, eu estava falando e pensando ao mesmo tempo aqui sobre a questão da mediunidade. Ah, tá. Palavras do Chico, né? Que a mediunidade é do Chico, aquela comparação da horta. Onde foi que a gente estava? A gente estava fazendo o evangelho aqui em casa hoje de manhã aqui, e saiu essa história que a mediunidade, né, o médium tem que olhar para a mediunidade como aquele que planta uma horta, né? Ele planta a horta primeiramente para o consumo próprio. Batuíra, exatamente, para o consumo próprio. Mas que não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Que o excedente seja disponibilizado para o consumo da comunidade, dos vizinhos, mesmo que seja comercializando a horta, né? No caso da mediunidade não se pode comercializar. Mas se a gente trazer para o campo da virtude, as virtudes, elas, lógico que têm como finalidade um alto benefício, mas nós não podemos nos limitar a pensar somente em nós mesmos, senão isso vai se traduzir num egoísmo, que é contrário à lógica do Cristo, que é a caridade. Por isso que a pergunta é interessante, né? O que será da tua virtude se não a empregas em benefício dos outros? Alex, mas eu não estou usando o meu avião para lançar bomba em ninguém. Mas de repente nós estamos deixando de transportar pessoas. Estamos para lá e para cá, fazendo bonito ainda às vezes, querendo brilhar e ofuscar muitos irmãos nossos. Meimei que está falando. Socorre abençoando. De novo, gente, olha que interessante isso. Primeiro ela diz, esclarece amando. Agora ela está dizendo, socorre abençoando. O esclarecimento, pelo menos até onde eu consigo entender, né? O esclarecimento, ele é uma ação muito preventiva, muito mais preventiva, eu diria assim. O socorro, ele já é uma ação corretiva. Não pula aí dentro dessa água aí não, porque você não sabe, isso aí é fundo, toma cuidado, tal. Ao socorro você já pula lá e joga uma boia, sei lá, faz o quê? Um salva-vidas e busca, porque senão não dá mais tempo, não é? Então, o recado está aí, ó, esclarece amando e socorre abençoando. E diz mais, certas plantas de gosto amargo possivelmente estão destinadas a fornecer-te medicamento em tempo oportuno, e o charco socorrido é capaz de oferecer-te precioso jardim. Gente, articula o poder dessa frase aí no seu ambiente. Eu articulo no meu, Betinha no dela, e assim por diante. Já imaginou aquela situação que nós estávamos ouvindo da moça lá sobre aquele rapaz? O charco socorrido é capaz de oferecer-te precioso jardim.
plantas de gosto amargo possivelmente estão destinadas a fornecer-te medicamento em tempo oportuno. A verdade absoluta é divina. Nós estamos ainda no patamar das verdades relativas e uma relatividade assim bem rasa, né? Mas é preciso que nós observemos as coisas pedindo os olhos dessa espiritualidade que já enxerga um pouquinho mais do que nós. Porque senão, se dependermos simplesmente da nossa visão atual, gente, nós vamos enxergar muita coisa extremamente distorcida. Eu imagino que cada um de nós aí esteja fazendo as associações, né? Porque Meimei está nos convidando a isso. Ela não vai apontar dedos, porque um espírito do calibre, né? A patronesse do espaço de Jerônimo Mendonça vai fazer um trem desse. Mas ela está fazendo comparações. As plantas são pessoas. Os charcos são pessoas. Há pessoas dóceis e há pessoas amargas. Então, olha e aplica aí agora a frase inicial do nosso Batuíra. É preciso amor e firmeza, brandura e austeridade. Porque aparentemente seria melhor para nós convivermos simplesmente com plantas de gosto doce, né? E já em meio aos jardins prontos, todo florido. Mas se a gente for fazer as analogias, você descobre que tem muita coisa doce que te adoece. Que o diga aqueles que convivem com o diabetes. Enquanto tem muita coisa amarga que é medicamentosa. Do mesmo jeito que tem coisa doce que simplesmente adoça a vida. E que tem coisa amarga que de medicamento não tem nada. Aí que está, gente, o discernimento. Alex, mas você não tem noção do charco que vive aqui dentro de casa. Só corre. Porque ele é capaz de te oferecer um jardim precioso. Bebe esse remédio amargo aí, ó, com sabedoria, com amor e firmeza, brandura, mas ao mesmo tempo austeridade, porque talvez você necessite desse remédio. Talvez você chegou aqui, nessa encarnação, com uma determinada moléstia que requer uma planta de gosto amargo para te sarar. Pensemos. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar
Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Há um lugar Há um lugar. O pântano é um lugar, né, Soraya Pena? Valeu sua pergunta aí, ó. Eu tenho certeza que já acrescentou, né, a prosa de meio aqui, ó. Charco, de novo, vamos aproveitar isso um pouquinho mais. Água parada, rasa, suja, lodacenta, que se espalha no chão. Terreno alagadiço, né, onde a água estagnada se espalha, atoleiro, lamaçal. Aí volta lá no que Meimei disse. Possivelmente, o charco socorrido é capaz de oferecer-te precioso jardim. Gente, tem pessoas que estão na condição de charcos, estagnados, sabe? Que
terreno lamacento, você vai tentar pisar assim, aquilo lá atola, é difícil de movimentar, né? Ou seja, é difícil de conviver com ela. Mas o lírio mais maravilhoso, ele se alimenta dali. Ele tem essa habilidade, né? Eu estava me recordando hoje, até não esqueci de comentar aqui, mas como eu sou da roça, eu tenho mais facilidade de utilizar as comparações da roça, né? Então, quando aparece um Cassimiro Cunha, né, o próprio Emmanuel, André Luiz, que trazem essas analogias aí relacionadas à natureza, eu fico mais feliz, porque me facilita a compreensão, né? Mas próxima a Quirinópolis está Rio Verde, né? Tem uns irmãos aí lá de Rio Verde que sempre acompanham o Eva. Próximo a Rio Verde está Jataí, Mineiros. E eu gostaria de falar mais especialmente de Mineiros. Há um tempo atrás, as terras, as fazendas na região de Mineiros, o povo ainda fala assim de uma forma de brincadeira, mas é mais ou menos isso. Sabe, assim, ninguém queria nem de graça aquilo. E aí chegaram os gaúchos na região e começaram a adquirir as terras. E souberam trabalhar, socorrer aquelas terras. Hoje, os agricultores de Mineiros conseguem 3, às vezes 4 safras anuais. Coisas que isso acontece raramente no mundo. Os americanos estão ali direto tentando aprender com eles como fazer isso. Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul também passou por isso. Costa Rica. Municípios que as terras não tinham valor nenhum. Eram, entre aspas, não eram os charcos, né? Mas terrenos que não tinham valor aos olhos das pessoas. Mas que alguém chegou e soube trabalhar, socorrer aquelas terras. E hoje estão entre as terras mais valorizadas do Brasil e do mundo, produzindo alimentos que possivelmente já abasteceram as nossas mesas. É por aí que Meimei está conduzindo a conversa na noite de hoje aqui, ó. Para que nós, que já temos uma certa visão, em alguns pontos nós já avançamos em conquistas das virtudes, saibamos observar estes terrenos, trabalhando-os, utilizando as nossas virtudes em benefícios dos outros. Olha que legal, gente, o raciocínio dessa noite. Simples, é muito simples, né? E Meimei já conclui o tema de hoje, não Eva, tá? Porque eu escolhi uma outra mensagem, um pequeno conto para concluir no próximo bloco, tá? Mas Meimei conclui a mensagem, né, do livro Somente Amor, dizendo o seguinte: não constranjas a ninguém com os teus pontos de vista. E eu sou obrigado a me reconhecer aqui que tem hora que eu sou meio que especialista, mestre em constrangimento. Vira e mexe, a hora que eu me desperto assim, poxa, perdi a chance de fechar a matraca, de ficar calado. Porque aquela palavra, aquela frase, gerou um constrangimento. E eu não sei a consequência que isso vai produzir naquele terreno, naquela alma. Dizem que o coração das pessoas é a região mais delicada, que nós temos que saber como passear por ali. Então, muita atenção, gente, na hora de explicar como é que funciona o controle remoto, não é? O celular ou o vídeo. Nem sempre, diz Meimei, os outros seguirão teu caminho, tanto quanto desejas ou como poderias talvez esperar.
mas terão em si e por si obrigações diferentes que lhes foram assinaladas pela sabedoria de Deus. Tem uma passagem do Chico, e agora me perdoem se alguém aí se recordar da fonte, por favor, mencione aí nos comentários, mas eu não me lembro. Que ele estava fazendo um alerta em relação a essa questão dos pontos de vista, né? E ele, de uma forma muito didática, né, ele fez uma referência. Olha, aquela pessoa ali que está agora numa condição totalmente bruta, de brutalidade, sabe? Uma pessoa agressiva, parece que estava, no caso, era até uma situação de mendicância, o que não implica que a agressividade seja relacionada, mas além da condição da mendicância, ainda associada a essa pessoa estava um comportamento muito agressivo. E alguém fez uma crítica, o Chico falou assim, muito cuidado, porque pode ser que esta criatura atinja a angelitude bem antes do que nós. Pode ser que ela esteja a um pé da angelitude. Pode ser que apareça alguém e socorra esse pântano alagadiço aí, né? Com perdão da redundância. E ele se transforma num jardim florido bem antes do que você, bem antes do que eu. Tem sentido isso, gente? Olha, o propósito nosso é uma preparação nesses primeiros dias do mês de abril para a gente avançar um pouco mais em relação a esse assunto que é a verdade. Que a partir do momento que nós a conhecermos, nós estaremos libertos. Foi Jesus quem disse. Vamos lá então? Cantemos para que daqui a pouquinho a gente volte aqui para encerrar. O encerramento é desse livro aí, gente. Ó, Entre Irmãos de Outras Terras. Deu abrição de boca. Desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao seu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como cantar das folhas ao vento, a viajar sem parar em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. O evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar. Amar, oh, oh.
Despertemo-nos. Muito bem. Olha o que eu aprendi aqui, ó. Escrevi o troço errado. Nossa Senhora. Ainda bem que eu já corrigi, que eu vi antes de mandar pro povo. Gente, é o seguinte. Hilário Silva, tá aí ó, o livro, ó, Entre Irmãos de Outras Terras, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Essa é uma psicografia do Chico, tá? Para arrematar o assunto hoje, eu queria te convidar para você, assim, fazer um esforço de abrir o seu coração, a sua mente, sabe? Para se enxergar dentro dessa história, sem nenhum tipo de constrangimento, mas para tirar proveito mesmo, porque, na minha opinião, essa história aqui, esse conto, né, ele resume muito bem o recado de Meimei, né, e a introdução do nosso querido Batuíra, né, Padrinho Batuíra, que pediu que o Senhor nos auxilie a misturar amor e firmeza, brandura e austeridade. Então vamos lá. Olha só o que Hilário Silva nos conta, né? Entre irmãos em outras terras, né? Imagino que Hilário Silva deve ter dado um passeio assim, em outros orbes, né? Em outras dimensões, em outras terras, né? Trazendo experiência. É legal isso, não é? Tá lá na Abaeté, nunca saiu da Abaeté, aí chega alguém lá de Martim Campos e conta, não, lá em Martim Campos é assim. Dores do Indaiá, então, nossa, lá acontece, mas é Paineiras, lá em Luz, então, gente, é bom demais escutar as histórias, né? Imagina quando são histórias de outras terras, né? Terras espirituais, então, é bom a gente ficar bem atento, hein? Bom, diz Hilário Silva, a conversação entre os amigos desencarnados que nos integram a equipe de viagem prosseguia animada. Ontem à noite, quando Luiz Garcia, um amigo espiritual procedente da Espanha, falou excitado. O que estraga o movimento espírita no mundo inteiro são os traidores da doutrina, os mercadores da mediunidade, os leiloeiros de fenômenos, os caixeiros das trevas fantasiados de espíritos de luz. Mas Pierre Bazin, um confrade francês, aproveitou as reticências e opinou: caro Garcia, você está certo, certíssimo. Os que abusaram da faculdade e recursos sagrados a detrimento do espiritismo nos fizeram e nos fazem ainda imenso mal. No entanto, você e nós não podemos esquecer os milhares de médiuns e companheiros outros de nossa causa que triunfaram brilhantemente nos seus deveres perante a espiritualidade maior no último século, o primeiro de nossas atividades. Ele se referia, né, gente, ao primeiro século pós-codificação da doutrina espírita. A sociedade humana não lhes enxergou o trabalho, o devotamento, a humildade, o sacrifício. Passaram aos milhares na arena física, criando condições favoráveis ao progresso, impedindo desastres morais, educando coletividades e erguendo corações para o futuro. Diante desses heróis anônimos, os vendilhões do templo são pequena minoria. Bazin fixou-nos de significativa maneira, indagando em seguida: sabem por quê? E finalizou: isso acontece, meus amigos, porque de modo geral o mundo é míope para ver a abnegação, o esforço, o heroísmo de muitos, o sacrifício, né? Mas tudo que se relaciona à traição atinge logo intensa publicidade, porque o mundo entende disso muito bem. Tem coisa que a gente entende bem, né?
Cuidado da miopia. Gente, cantemos por gentileza. E já podemos concluir. Ó meu Deus, escute a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. E assim, Senhor, na alegria do aprendizado, nós pedimos licença para terminar o nosso estudo de hoje, agradecendo a todos os Espíritos, as intuições que nós recebemos, os benditos mensageiros do amor e do bem, pelos ouvidos e pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, que tanto engrandeceu e engrandece até hoje a nossa encarnação. Ai de nós, não fosse a codificação. Ai de nós. Obrigada, Jesus, pela paciência conosco. Obrigada, nossos anjos guardiões, pelo zelo, pelo carinho. Obrigada, Jerônimo Mendonça, nosso patrono. Obrigado, Batuíra, a nossa patronesse de hoje, que foi Meimei. Muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado com a família do Evangelho de Amor e com todas as famílias do mundo. Que Jesus ponha em todos nós essa luz maravilhosa que Ele herdou do Pai e soube e sabe utilizar tão bem
para que um dia nós possamos também sermos esse foco de luz, essa centelha de amor perfeita. E assim vamos escolhendo os nossos caminhos, cada um escolhendo o caminho. O bom da viagem é o caminhar. Então, que aprimoremos o nosso discernimento para colaborarmos com o progresso de todos. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. Muito bem, acabou? Tem recado? Sim. Amanhã, sabe quem estará conosco aqui, conduzindo as nossas reflexões por meio de sua mensagem? Irmão José. Ó, queridão nosso. Tema. Gente, olha que imagem interessante essa aí. Eu gostei demais, né? Quanto à verdade. Eu não sei se você vai conseguir observar direitinho, não, mas depois você pode dar um print aí. Amanhã a gente vai compartilhar nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Vai dar para você ver melhor, né? Mas tá aí, ó. Uma árvore, né, sendo cuidada aí e tal, dentro da nossa mente. Ah, agora eu vi aqui. Conseguiu? Dá para perceber aí? Quanto à verdade. Irmão José é o tema de amanhã, viu? Muito bem. Alô, alô, Heloísa. A Heloísa é da Mocidade Espírita, né? Filhotinha da Nessi. E está acompanhando Eva. Essa turma mais nova aí, beijinho, né, gente? Que beleza. Eu vou fazer uma pergunta para Heloísa. Sim. Tem a ver com o tema de hoje, porque eu falei dos controles remotos lá, daquelas questão de uma geração convivendo com a outra, né? Às vezes perdendo a paciência aí e tal, uns conflitos de pontos de vista, né? Ovo. Todo mundo sabe o que é um ovo, né, gente? Às vezes a gente fala ovo e fica meio confuso aí para ouvir. O que o ovo mais jovem falou pro ovo velhinho? Cadê a Heloísa, gente? Eu quero saber. Esse povo inteligente. O que o ovo mais novo falou pro ovo velhinho? Ai, eu acho que eu vou tomar uma advertência hoje, mas fazer o quê, né, gente? Ainda dá tempo de você ficar calado. Não, você acha que eu vou arriscar mais depois daquela que eu fiquei 3 meses sem poder contar, não fazer nenhuma gracinha aqui? Dá tempo de você ficar Nunca calado. Não, eu não vou tomar outra dela. Eu tô muito cauteloso ultimamente nas minhas coisas. Ó, a Silviane Salazar já falou. Aí, ó, isso aí mesmo. Fala aí a resposta. Ovo. Isso. Ovo. Essa foi das piores que eu já aprontei aqui hoje. Vovô, a zoagra foi. Eu tinha que traduzir pro goianês aí pra dar certo, né? Pronto, gente. Valeu. Teve graça nenhuma esse negócio. Nem eu não achei graça disso hoje. Alex, mas as suas últimas piadas, nenhuma foi engraçada. Não? Não. Essa última leva de piadas suas foi... Não, então agora eu não vou... Eu não sou de levar desaforo pra casa, não. Agora eu vou fazer uma engraçada, então, pra terminar o Eva. Engraçada.
Qual foi o motivo da morte de Dom Pedro I? O motivo da morte? Causa mortes. Causa da morte do Dom Pedro I. Não sei. Pode falar? Pode. O vírus do Ipiranga. Ah! Não foi boa essa? Foi mais ou menos. Mais ou menos. Que isso? Não é possível. Não é, eu quero a opinião dos companheiros aí do Eva. E essa não foi engraçada, gente? Ai. Época de pandemia aí, ó, eu fiz uma associação boa. O vírus do Ipiranga. Só respondendo aqui, a Nadir está falando que você excluiu ela do grupo. Excluiu? Não. Nadir. Ela que saiu. Ela saiu? Ela que saiu. Deve ter clicado alguma coisa aí. Mas só me manda uma mensagem aí no WhatsApp que eu te coloco lá de novo. Mas o vírus do Ipiranga foi legal. Essa foi boa, não foi? Eu tô te falando aí. A do avô não foi muito boa, não. Mas essa do vírus do Ipiranga. Gente, ó, acabou. Vambora logo. Senão ainda vai sobrar pra mim. Ainda acaba que eu falo mais alguma coisa aqui. Vamos encerrar logo, enquanto o povo tá achando bom, tá rindo, eles elogiaram a minha fala aí. Vamos parar por aqui, porque eu posso complicar a qualquer momento. Né? Eu tenho capacidade. Gente, então um beijão para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E muitíssimo obrigado pela companhia hoje. Hoje foi o melhor dia da nossa vida. Fiquem com Deus. Lá vai o beijo. Pega que é seu. Lá vai, hein? Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido.